2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, assim como eu costumo fazer quando nós apresentamos nossos cultos na live. Peço que alguém digite aí o texto que eu estou falando, para que por acaso outra pessoa entre posteriormente, ela acompanhe e saiba o texto que a gente está lendo inicialmente, tá certo? Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Repetindo o versículo 4, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Pedro está fazendo uma pergunta que seria feita por aqueles que serão nos últimos dias escarnecedores e andando segundo as suas próprias concupiscências. Eu quero intitular esta mensagem, este estudo, o seguinte tema: por que Cristo precisa voltar? Por que Cristo precisa voltar? Nós vamos ver um pouco de uma mensagem escatológica. Não sou o profeta do caos, mas observe o seguinte: nós temos na Bíblia algumas promessas acerca da vinda de Cristo. O Antigo Testamento ele está repleto de promessas messiânicas. Se você observar, você vai ver que é justo dizermos que o principal foco do Antigo Testamento é anunciar a vinda do Redentor, a vinda do Messias. Primeiro porque a primeira promessa que acontece na Bíblia Sagrada se encontra em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, onde Deus diz que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E se você observar no último capítulo do último livro do Antigo Testamento, no final, no capítulo 4, ele vai dizer que Malaquias diz: nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Então, entre essas duas promessas, irmãos, nós observamos que todo o Antigo Testamento ele está repleto de profecias da vinda de um libertador. Se você for calcular, alguns calcularam, disseram que tem pelo menos 333 promessas distintas e mais de 100 profecias dessas que foram literalmente cumpridas na primeira vinda de Cristo. Observe algumas principais. Isaías profetiza que ele nascerá de uma virgem. Miqueias previu que Belém seria o local do seu nascimento. A experiência do povo no Egito aponta também que prefigura nitidamente que ele seria chamado do Egito, assim como Oséias escreveu no capítulo 11 e versículo 1, e Mateus responde lá no capítulo 2, versículos 13 a 15, que ele diz: do Egito chamei meu filho. Isaías predisse que ele viria da família de Jessé, do pai de Davi, seria descendente de Davi, e que ele excepcionalmente seria ungido com o Espírito de Deus. Nós vemos isso em Isaías 11. Zacarias ele profetiza que ele entraria em Jerusalém montado em um jumento, filho de uma jumenta. Zacarias também profetizou que ele seria ferido e as suas ovelhas seriam dispersas. Zacarias também disse exatamente o preço qual ele ia ser pago, ou melhor, ia ser usado para ele ser traído por Judas
que o destino daquele dinheiro. Isaías, ele diz detalhes da sua crucificação. E Davi, em muitos salmos, ele fala sobre a tortura que Cristo ia sofrer, fala sobre o seu sofrimento e também fala sobre a sua ressurreição e diz que nem os ossos dele, nenhum, seria quebrado. E ele faz alusão à ressurreição em Salmo 16, versículo 10, e em Atos 2 e 27 também tem o registro deste salmo falando acerca da sua ressurreição. Então, para a primeira vinda, teve estas profecias cumpridas literalmente. Então, observe o seguinte: a primeira coisa que nós observamos aqui é a promessa de Deus. Por que que Cristo precisa voltar? Primeiro, porque a promessa de Deus exige a segunda vinda. Quando Cristo, ele toma o pergaminho na sinagoga de Nazaré e começa a ler aquele texto, quando ele chega da tentação, que ele vem cheio do Espírito Santo, ele chega na sinagoga de Nazaré, o ministro da sinagoga dá a oportunidade para ele falar, ele pega o pergaminho e começa a ler o que é para nós hoje, Isaías 61. E a Bíblia diz assim em Lucas capítulo 4, versículo 17 ao versículo 21. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrado o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então observe, essa profecia, ela era uma profecia a respeito da primeira vinda de Jesus. Mas observe, Jesus, ele para o texto, ele não lê completo o que está em Isaías, porque o texto completo de Isaías, ele continua. Quando ele diz anunciar o ano aceitável do Senhor, Jesus para. Mas o texto de Isaías diz: e o dia da sua vingança. E o restante do capítulo de Isaías vai continuar descrevendo as bênçãos do reino milenial, porque ele diz, versículo 11 de Isaías 61, porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Então ele interrompe a leitura, por quê? Porque a primeira promessa era da sua primeira vinda, mas o restante é uma promessa da sua segunda vinda. Primeira promessa é que ele vinha anunciar o ano aceitável do Senhor, mas quando passa-se o ano aceitável do Senhor, vem o dia da sua vingança. Observe, há uma diferença: ano e dia, ano aceitável e dia da vingança. Por quê? Porque ano aceitável é o período da graça, é o período da oportunidade que nós estamos tendo. Então Deus é longânimo, então vai ser o ano aceitável e um dia da sua vingança. Então vários salmos vai falar da sua vinda. Isaías capítulo 9, versículo 6, versículo 7, diz a respeito que o menino nos nasceu, o filho se nos deu. Isso claramente refere-se à sua primeira vinda, antecipando a promessa do anjo a Maria em Lucas 1,35. Mas o restante de Isaías 9, 6 e 7 já descreve um outro ponto. Vai descrever a sua segunda vinda, ele vindo em glória sobre o trono de Davi. Aleluia! Aí você observa em Zacarias. Olha o que diz Zacarias, capítulo 14, versículos 4 ao 9. Eu vou ler. Diz assim, e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra
dele para o sul, e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, de novo, então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar ocidental, do mar oriental, e metade delas até o mar ocidental. No estio, no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o que é que esse texto descreve? Esse texto está descrevendo o glorioso aparecimento de Cristo que está para acontecer. Observe que estas profecias aqui de Zacarias não aconteceu na sua primeira vinda. Então ele está falando de uma segunda vinda. Primeiro, porque Cristo precisa voltar, porque a promessa de Deus exige a segunda vinda. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus ele não pode mentir. Ele não é filho do homem para que minta, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que Deus ele não muda de ideia. Então o que ele prometeu com certeza ele fará. O que está aqui é a veracidade da Bíblia que está em jogo. É da palavra de Deus que está em xeque aqui. Ele está dizendo que haverá uma segunda vinda. E Deus não é mentiroso. A Bíblia diz que em Atos capítulo 1, se não me engano, versículos 10, 11 e 12, fala da ascensão de Cristo. Observe, os anjos estão ali e quando Cristo ele sai, ele está no Monte das Oliveiras. Do Monte das Oliveiras ele vai para a nuvem e da nuvem ele vai para o trono. Mas quando ele se oculta na nuvem, os anjos dizem: varões galileus, por que vocês estão aí olhando esse aí que está subindo? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Este mesmo Jesus que subiu aos céus, ele vai descer da mesma forma que ele subiu. Aleluia! Então os anjos não são mentirosos, porque eles estão ecoando a mensagem de Deus. Se Deus não voltar, se Jesus não voltar, Deus é mentiroso, e isso não acontecerá, porque Deus, ele é verdadeiro. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, o que é que eu observo nesse texto de Atos? É que a vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo, será o inverso da sua ascensão. Observe, ele está no Monte das Oliveiras, do Monte das Oliveiras ele vai para a nuvem, da nuvem ele vai para o trono. Quando ele voltar, ele sairá do trono, ele vem para a nuvem, porque ele diz assim: então se verá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então ele sai do trono, vem para a nuvem e desce para o Monte das Oliveiras. Aleluia! Na ascensão, ele está no Monte das Oliveiras, vai para a nuvem e da nuvem para o trono. Na segunda vinda, ele sai do trono, vem para a nuvem e desce para o Monte das Oliveiras. Porque Zacarias diz: naquele dia os seus pés estará sobre o Monte das Oliveiras. E quando ele tocar os pés no Monte das Oliveiras, vai ter um terremoto, vai ser fendido ao meio. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, por que ele vai voltar? Por que Cristo precisa voltar? Porque Deus, a promessa de Deus exige uma segunda vinda. Aleluia. Aleluia. Segunda coisa, porque Cristo precisa voltar, porque o próprio ensino de Cristo exige uma segunda vinda. As próprias palavras de Cristo também deixam claro que ele voltará. O seu ensino terreno estava repleto de referências à sua segunda vinda. Se você pegar o Evangelho, meu irmão, existem capítulos inteiros falando sobre a segunda vinda de Cristo. Mateus 24 a Mateus 25, Lucas capítulo 21, fala sobre a sua segunda vinda. João 14, no capítulo 2 e versículo 3,
a Bíblia diz que Jesus olha para o seu discípulo e diz: eu vou vos preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ou seja, Jesus está dando a sua promessa, Jesus está lançando a sua palavra. Então não é só a credibilidade de Deus que está em jogo na segunda vinda, mas também a credibilidade de seu filho. Se Jesus não voltar, ele poderá ser chamado de mentiroso, mas isto não acontecerá, porque Jesus vai voltar. Aleluia! Então a Bíblia vai dizer em Mateus, no capítulo 24, versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim será do Filho do Homem. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Várias parábolas dentro da Bíblia, várias parábolas do Antigo Testamento, vai falar sobre a manifestação do reino de Deus, vai falar sobre a sua segunda vinda, vai falar do aspecto do seu reino. Se você pegar a parábola dos dois servos, em Mateus 24, 45 a 51, a parábola da 10 virgens, Mateus 25, 1 a 13, e a parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30, todas elas sublinham a certeza da volta de Cristo. No livro do Apocalipse, ele diz por diversas vezes: certamente cedo venho. Então ele vem. O Apocalipse, as coisas que depois destas hão de acontecer, e a coroação e a culminação de tudo isso é a volta triunfante de Cristo, descrita em Apocalipse capítulo 19. Então a sua própria credibilidade depende da sua segunda vinda. Porque Cristo precisa voltar? Primeiro, porque a promessa de Deus exige uma segunda vinda. Segundo, porque Cristo precisa voltar? Porque o ensino do próprio Cristo exige uma segunda vinda. Terceiro lugar, porque Cristo precisa voltar? Porque o testemunho do Espírito Santo exige uma segunda vinda. Tito 1 e 2 diz que Deus ele não pode mentir. Uma vez que Deus não pode mentir, a sua promessa garante a volta de Cristo. E Jesus também garante, e Jesus é a verdade, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo é chamado em João 14 de Espírito da verdade. Então, estes homens que escreveram aqui, Paulo, Pedro, que foram escritores aqui do Novo Testamento, eles foram inspirados pelo Espírito Santo, e pela inspiração do Espírito Santo é que eles falam e escrevem a respeito disso. Pela inspiração do Espírito Santo, Paulo escreve 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. Ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Ele descreve a segunda vinda dessa forma: e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Isso foi o que, meu irmão? Inspiração do Espírito Santo. O testemunho do Espírito Santo também exige uma segunda vinda. Aleluia. Hebreus 9:28. Na 9:27 diz: porque está ordenado aos homens morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo final, o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Aleluia. Para aqueles que o esperam
para a salvação. O que é que Tiago escreve? Tiago capítulo 5, versículo 7, versículo 8. Ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Aleluia. O Espírito Santo ainda está testificando que Jesus Cristo, ele voltará. Apocalipse 22 diz assim: o Espírito e a noiva, aleluia, dizem: vem. E quem quiser venha e tome de graça da água da vida. A promessa do Pai exige a segunda vinda. A promessa do Filho exige a segunda vinda. A inspiração e o testemunho do Espírito exige uma segunda vinda. Bendito seja Deus. Aleluia, Deus. Quarto lugar, porque Cristo precisa voltar. Porque o plano para a igreja, aleluia, exige a segunda vinda. Meus irmãos, o plano de Deus para a igreja também exige a volta de Cristo. Ele está atualmente visitando, como diz em Atos capítulo 15, versículo 4, ele está visitando os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. O Senhor está reunindo o seu povo em um único grande corpo, que é a igreja. E o papel da igreja é ser como uma virgem pura para o seu próprio Filho de Deus, para o próprio Filho de Deus, pronta para ser apresentada a Ele na sua segunda vinda. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então o esposo está vindo buscar a noiva. A descrição das bodas do cordeiro é apresentada em Apocalipse capítulo 19, versículos 6 a 9. E esse simbolismo é baseado no simbolismo de uma festa de casamento no mundo oriental desta época bíblica. Observe. Para ter um casamento, precisava-se de 3 etapas. Primeira etapa, a etapa da promessa. Vamos aprender, é culto de ensino, é ensino bíblico, é Bíblia. Glória a Deus. Você que gosta de Bíblia, está aí assistindo. Primeira etapa do casamento é chamado de promessa. Segunda etapa do casamento é chamado de desposamento. Terceira etapa do casamento é chamado de bodas. Aleluia. Primeira fase, a promessa. Os pais chegavam com os filhos e diziam: olha, vamos aqui, os nossos filhos vão casar. E tinha aquela conversa, uma amizade, dava-se o dote e todas as coisas lá, para quando os filhos estivessem grandes, havia uma combinação, uma promessa deles se casarem. Eles casavam, as duas famílias vinham, o pai do rapaz e o pai da moça. Estava na promessa. Segunda fase era a fase do desposamento. Qual é essa fase, pastor? É a fase que já estava tudo documentado, já estava tudo certo, mas o casal ainda não ficavam juntos. A moça estava na casa dos pais e o homem também estava na casa dos pais. Por quê? Porque eles só poderiam casar se tivesse uma casa. Então, existia um documento no cartório que ele assinava. Ele teria que passar o tempo, construir a casa. Quando ele terminasse de construir a casa, trazia o documento da casa, registrava, pronto, está pronto para casar. Essa fase do desposamento era a fase que Maria e José estavam. A Bíblia diz que Maria estava desposada com José. Ou seja, é equivalente ao nosso noivado hoje. Estão desposados, mas não estão juntos, ainda estão na casa dos pais. Eu creio que está dando para entender. Então o que acontecia? O noivo ia trabalhar,
fazia a sua casa, construía a sua casa, aí dizia, olha, a minha casa está construída e nós vamos agora casar. Construiu a casa, vamos para bodas, vamos para o casamento. Aleluia. Era 7 dias de casamento. Imagina aí, irmã, você 7 dias. Eita. Imagina aí, irmão, 7 dias só comendo, só se alegrando, com comida. Aleluia. Então, eles estavam nesse ponto do casamento. Agora, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que há uma promessa. A Bíblia também diz que há um desposamento. E a Bíblia diz que há um casamento. É por isso que Jesus disse assim, olha, ei, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Glória a Jesus. A casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito, eis que eu estou indo, vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei e levarei para o casamento. Aleluia. Levarei para as bodas. Observe, na casa do meu Pai há muitas moradas. A Bíblia diz lá em Salmo 46 que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, ele está relacionando a sua volta para a igreja com umas bodas, com o casamento. Quinto lugar, porque Cristo precisa voltar. E eu quero chamar a sua atenção. Porque a corrupção do mundo, irmãos, exige a segunda vinda. Por que Cristo precisa voltar? Porque a corrupção do mundo exige a segunda vinda. Aqui está outro motivo. Cristo ele precisa voltar porque ele julgará o mundo. Mateus 16, versículo 27, registra as palavras de Jesus. E ele diz o seguinte, ó, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então a Escritura ela retrata a volta de Cristo como a bem-aventurança da igreja, mas para o mundo, para os incrédulos, a volta de Cristo é uma perspectiva terrível, porque significa juízo imediato. Observe João capítulo 5, versículo 25 ao versículo 29. A Bíblia diz assim, que ele prometeu juízo futuro, ó. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirão viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Diversas vezes a Escritura ela associa a volta de Cristo com o juízo final. Se você observar em Judas, no versículo 14 e o versículo 15, na visão de Enoque, na revelação de Enoque, ele diz: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram, se instalando não só no país, mas no mundo. Estamos em uma época da revolta da natureza, se revoltando contra o pecado pernicioso do homem. A Bíblia diz que a natureza geme com dores de parto. A terra está se fartando de tanto sangue sendo derramada. A terra está protestando
com tanta corrupção, com tanta morte, com tanta roubalheira, com tanta violência, e isto é um juízo, foi entregue a Cristo. Jesus, ele precisa voltar a fim de executar a justa retribuição sobre os pecadores e trazer o juízo que prometeu. Mas a igreja de Cristo não precisa se preocupar com o juízo. A igreja de Cristo não precisa se preocupar com a grande tribulação. A igreja de Cristo não precisa se preocupar com a condenação, porque a igreja não passará pelo aperto da grande tribulação. Antes disso acontecer, antes do anticristo ascender-se ao trono, quebrar o pacto, antes de a terra se revolucionar com a grande tribulação, a igreja não estará aqui para contar a história, porque o Pai foi preparar lugar, e a igreja estará lá, 7 anos de bodas do Cordeiro na eternidade, porque Ele deu a sua promessa, e Ele diz que quando nós entrarmos nas nações celestiais, Jesus vai nos receber e dizendo: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado para nós desde a fundação do mundo. A igreja se alegra com essa palavra, porque a segunda vinda da igreja, ele vai voltar com a igreja. Aleluia. A primeira fase, ele vem para a igreja. Na segunda fase, ele vem com a igreja. Na primeira vinda de Jesus, ele veio como um servo sofredor, mas na segunda vinda, ele vem como um rei. Na primeira vinda, ele veio no jumentinho, animal de paz. Na segunda vinda, ele veio no cavalo branco, animal de guerra. Na primeira vinda, ele veio para ser açoitado com varas, mas na segunda vinda, ele vem para reger as nações com vara de ferro. Na primeira vinda, ele veio com roupas simples de um nazareno, mas na segunda vinda, ele vem com a veste resplandecente, ele vem com uma espada, aleluia, ele vem com a sua coxa um manto escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É necessário haver uma segunda vinda. Aleluia. Glorifique a Deus aí na sua casa. Glorifique a Deus onde você estiver. Seja cheio da presença do Espírito Santo nesse momento. O diabo, ele quer roubar essa esperança da igreja. É por isso que Pedro disse: eles estão perguntando, nos últimos dias vão ter escarnecedores andando de um lado para o outro, segundo as suas próprias concupiscências, dizendo onde está a promessa da sua vinda. Porque faz tempo que fala que esse Jesus vem, faz tempo que fala que esse arrebatamento vai acontecer. Mas Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, enquanto os homens casavam e davam-se em casamento, comiam e bebiam, não perceberam até que o dilúvio veio sobre a terra. A igreja está firme na esperança, a igreja está firme na promessa, porque ela sabe que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Glorificado seja o nome do Senhor. A corrupção do mundo também exige a segunda vinda. Sexto lugar, para mim já encerrar. Por que Cristo precisa voltar? Porque o futuro de Israel exige a segunda vinda. Fica bem claro, irmão, o modo de Deus tratar a igreja e o mundo, que ambos precisam da volta de Cristo. Você percebeu que o plano de Israel também exige uma segunda vinda? Os escatólogos dizem que Israel é o relógio profético de Deus. Zacarias 12:10 diz assim, olha a promessa: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como que se chora amargamente pelo primogênito. O unigênito de Deus, primogênito de Maria. Essa salvação de Israel ainda não aconteceu, mas acontecerá. Zacarias capítulo 13, versículo 1: naquele dia haverá uma fonte aberta
para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Observe que tudo isso, todo o movimento que acontece em Israel é algo que nos chama a atenção, porque tudo está incluído nas profecias. Há parábolas, há ensinamentos de Cristo, que não é para a igreja, é para Israel. Sétimo lugar, para mim, já quase encerrar, porque tem mais um ponto. A destruição de Satanás exige a segunda vinda. Aleluia. Esse motivo é um motivo vital, porque Cristo ele precisa voltar para derrotar o diabo. Satanás, embora seja um inimigo já derrotado, no que diz respeito aos cristãos, ele ainda exerce um tipo de domínio sobre todo mundo. 3 vezes no Evangelho de João, Deus vai referir-se ao diabo como o príncipe desse mundo. Capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 30 e capítulo 16, versículo 11 de João. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele chama Satanás de Deus desse século. Em Efésios capítulo 2, versículo 2, ele vai chamar ele de príncipe da potestade do ar. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele refere-se à hierarquia dos espíritos malignos de Satanás, como principados, potestades, príncipe das trevas do século e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, sob um determinado sentido, Satanás, ele ainda governa o mundo. Como ele conseguiu esse poder? Na queda de Adão, que entregou completamente dele, que foi entregue de mão beijada por Adão, e tomaram o livro dos 7 selos, que é o livro da terra. E cada selo que ele abrir é um selo de restauração, de limpeza da terra. Glória a Deus. Gostaria de ter tempo para explicar sobre esta história aqui dos selos, mas não tem. Mas eu vou agora encerrar. 9º lugar, porque Cristo precisa voltar. Porque a esperança dos santos exige a segunda vinda. Aleluia. Aleluia, Deus. Observe, aqui está um motivo final, porque o Senhor precisa voltar à terra. Porque somente o seu retorno glorioso e triunfante pode cumprir a esperança dos santos. Aleluia. Paulo diz, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 até o 7, ele diz assim, nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, de fato, justo diante de Deus, aos que vos atribulam, a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor desde os céus, com os anjos do seu poder. Aleluia. Então, meus irmãos, a esperança dos santos haverá o arrebatamento. Primeiro haverá o rapto da igreja, no abrir e piscar de olhos. E para a segunda vinda, do arrebatamento para a segunda vinda, ainda terá 7 anos. Aí sim, passou o período de 7 anos, a Bíblia diz que a nova Jerusalém vem descendo do céu. E a Bíblia fala, no capítulo 6 de Apocalipse, de um cavaleiro que veio montado num cavalo branco com um arco em sua mão e saiu vencendo
Esse é o anticristo, porque é o falso. O verdadeiro veio no capítulo 19 de Apocalipse. E ele veio roupa resplandecente, uma espada saindo da sua boca e os vestes salpicadas de sangue, porque ele sozinho pisou no furor do lagar da ira de Deus, e o seu nome é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele é fiel e verdadeiro, porque o outro é falso. E ele vem com a igreja para livrar o remanescente de Israel, que vão clamar a ele, e essa é uma longa história. Mas a esperança da igreja está de pé. A qualquer momento a trombeta soará. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor dos ares para encontrar-se. Nós que temos essa promessa, vivemos em diligência, em santidade e em vigilância. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar trazendo, Pai, a Tua palavra. Quero nesse momento, ó Deus, te agradecer mais uma vez pela oportunidade aqui, repassando essa palavra para estes ouvintes, esta audiência que está aí do outro lado. Eu quero que o Senhor visite cada um agora, no nome de Jesus. Ei, se tiver alguém aí me assistindo, que está afastado, se tiver alguém aí que está desviado, se entrou alguém por acaso aí nessa live, está nos acompanhando, ouvindo essa palavra e não é crente, não aceitou a Cristo como seu Salvador, eu quero orar por você agora. Qualquer coisa, deixa a mensagem aí: eu quero voltar, pastor, eu quero me reconciliar, pastor, eu quero aceitar a Cristo, eu estou aqui, ore por mim, porque eu vou apresentar a sua vida agora para Jesus. Senhor, eu apresento a vida de cada um. Se por acaso tem alguém aí, Pai, que está querendo voltar para os teus caminhos, querendo aceitar, Senhor, a Ti como teu Salvador na sua vida, ter uma experiência pessoal com o Senhor, eu entrego a vida deles neste momento nas Tuas mãos. Senhor, eu entrego as famílias, eu entrego os Teus filhos, os lares, aqueles que estão padecendo. Eu Te apresento, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos, estão padecendo de várias enfermidades, Senhor, seja ela qual for, seja câncer, seja gripe, seja febre, seja reumatismo, seja o que for, eu expulso este tipo agora, todo mal, no nome de Jesus. Deus, eu te apresento a cidade de Hidrolândia. Deus, tem misericórdia daquele povo que perderam os seus bens, Senhor, as suas casas foram invadidas pelas águas. Tem misericórdia agora, Senhor, ampara, traz consolo, traz conforto, no nome de Jesus. Senhor, que esta palavra venha encontrar espaço no coração dos teus filhos e que eles estejam na expectativa da bendita esperança de que o mundo com Deus é melhor, de que esse céu, essa terra vai passar e vai se tornar novo, terá novos céus e nova terra, e o Senhor enxugará lágrima. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, meu irmão? Então, que Deus em Cristo te abençoe. Nós iremos voltar domingo. Domingo estaremos realizando o nosso culto. Participe conosco. Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos agora e para todos sempre. E só quem crê como eu creio, diz aí na sua casa, ó, amém! Deus te abençoe.